Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta com mais um estudo do livro, mais um vídeo de estudo do livro Os Ungidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, que tem o título Apostasia Nacional leva à ruína nacional. Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para recapitular esse capítulo maravilhoso e acompanhe conosco aí essa bela recapitulação para aprendermos juntos, ok? Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre os dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Vamos começar um pouquinho pensando sobre o reino de Judá, onde Asa era o rei. Então o livro aqui traz um relato ali falando um pouquinho sobre esse reinado, que foi grande, durou 41 anos. Bem, já começa bom, porque fala que Asa reinou em Judá e fez o que Deus aprova. Então ele foi um rei que fez aquilo que Deus aprovava. Primeira coisa que ele fez logo no início do seu governo, ele depôs a sua avó, Maaca, que era adoradora de outros deuses. Então ele saiu acabando com todos os templos, derribando imagens e fazendo com que o povo adorasse somente o Deus verdadeiro. Isso é um ponto positivo aí para Asa. Apesar de que a gente vai ver que ele não derrubou, não acabou com tudo, mas ele fez uma diferença muito grande aí no combate à idolatria. O rei Asa, ele começou muito bem, né? Ele começou trazendo o povo para voltar para Deus, para adorar a Deus, né, de forma verdadeira. Começou destruindo as imagens de escultura, começou a envolver cada vez mais em obediência a Deus. A gente percebe a bênção de Deus ali sobre o reinado dele. Deus estava com ele, Deus enviou profeta ali para avisar para ele que se ele continuasse seguindo os mandamentos de Deus, Deus o protegeria, né? Verdade, e ele confiou. A primeira coisa que a gente vê nessa confiança dele na proteção de Deus foi que um tempo depois ali, que ele estava reinando, um etíope chamado Zerá marchou para a cidade de Judá para tentar tomar a cidade. E esse exército, gente, não era um exército pequeno. O relato bíblico diz que o exército de Zerá tinha 1 milhão de homens. Pensa aí. Pensa se esse exército era pequeno, gente. Era 1 milhão de homens, mais 300 carros. A gente Esse sabe que exército de guerra. tinha um potencial para massacrar o reinado ali, para destruir todo mundo. E pra gente ver a proporção, enquanto ele tinha, né, o Zerá tinha 1 milhão de soldados, lá o rei Asa, ele tinha em Judá 300 homens, né, para lutar, e em Benjamim, porque a gente sabe que o reino do sul era composto por Judá e Benjamim, né, essas duas tribos. Em Benjamim tinha mais 280 mil, então a gente tinha 300 mil mais 280 mil, então 580 mil contra 1 milhão e 300. Vê aí se a proporção, né? Exatamente, vê se a proporção tá boa, tá não, mas ele mesmo assim, ele confiou em Deus e foi pra guerra contra Zerá, e foi vencedor. Deus entregou os etíopes aí na mão do rei Asa, e eles foram vencedores nessa guerra, que foi um símbolo também da confiança que ele tinha em Deus, porque ele não confiou em suas cidades fortificadas, em seu exército, porque os números já diziam que eles seriam massacrados, não tinha como eles vencerem essa guerra. Basicamente, foi estritamente confiança em Deus que fez com que eles vencessem o etíope esse exército de Zerá. Isso envolve confiança não só dele, mas ele trouxe a nação para confiar em Deus, né? Ali provavelmente era todo mundo em oração, buscando a Deus, buscando socorro, proteção, né? E ação, o agir também, né? Ao estar com metade de um exército ao qual o outro estava, seguir avante sem medo, sem ter preocupação, sabendo que Deus estaria cuidando de tudo, e foi isso que deu certo. Deus realmente observou a fé dele e resolveu o problema ali que estava acontecendo. Pra gente ver que a vitória foi através da fé e da confiança em Deus, aqui no livro deixa claro que houve uma preparação do povo para essa guerra, não só uma preparação militar, mas uma preparação de conserto com Deus. Aqui fala que ele preparou o povo para fazer as pazes com Deus, porque ele sabia que só Deus poderia dar essa vitória para eles.
E aqui também fala que um trecho de uma oração dele, que eu achei muito bonita e demonstra que ele estava realmente depositando a confiança em Deus, que diz assim: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Ele suplicou. Ajude-nos, ó Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Então era em nome de Deus que ele estava indo lutar contra esse exército. Mas nem tudo é flores. E passou um tempo, eles venceram o exército etíope, foi uma vitória grandiosa. Passou um tempo mais e aí ele teve uma outra provação, que ia ver, assim, provar realmente a confiança que ele tinha em Deus. Então, certa vez o reino do norte invadiu Judá e conquistou ali uma cidade que ficava bem próximo ali de Jerusalém. E o rei agora fica com medo do reino do norte e faz ali uma aliança com o Ben-Hadad da Síria para poder ajudar na defesa. Esse foi um dos grandes erros que ele cometeu, né? Imagine agora, anteriormente ele tinha feito enfrentado uma grande guerra com apenas 500 mil homens contra 1 milhão de soldados. Confiou somente em Deus e venceu. Agora ele estava com tanto medo do Reino do Norte que precisou fazer aliança com um rei pagão que adorava ídolos, que era de outra nação. Então ele estava justamente perdendo ali a confiança em Deus, perdendo a fé. Se ele tivesse confiado em Deus, é lógico que Deus ia cuidar de toda a situação, iria proteger. Talvez seria o momento até dele se unir às duas partes da nação novamente, né? Deus iria cuidar da situação. Mas ele não acreditou, perdeu a fé em Deus e esse erro dele foi condenado pelo próprio Deus, né? Exatamente. A intenção de Deus precisava naquele momento de alguém que fosse uma boa influência não só para o povo de Judá, do Reino do Sul, mas para todo Israel, para todos os outros reinos. Só que acabou que o rei Asa não se tornou esse homem, porque apesar de toda a reforma, de toda a melhoria que ele fez em relação à apostasia do povo lá em Judá, no Reino do Sul, ele acabou tendo algumas fraquezas. Uma delas foi essa, em que ele perdeu a cidade de Ramá, lá para o Reino do Norte, e acabou fazendo essa aliança com Deus pagão, com um rei pagão. E aí depois teve um outro episódio que ele também mostrou fraqueza em sua confiança em Deus, que foi assim, nos últimos 2 anos de seu reinado, ele teve uma doença nos pés, uma doença um pouco grave nos pés. E ao invés dele também confiar em Deus, suplicar e pedir ajuda a Deus, ele confiou apenas nos médicos e não buscou a ajuda divina. 2 anos depois ele acabou falecendo. E o filho dele, Josafá, que reinou em seu lugar, mas isso aí é outra história. Aqui ainda nesse episódio que ele pediu ajuda para o rei da Síria, ele foi repreendido. Deus enviou um profeta para poder falar que ele errou e ele iria sofrer por causa dessa situação, ele sofrer consequências. E ele, ao invés de dar ouvido ao profeta, ele ficou chateado e mandou prender o profeta. Além de prender o profeta, ele ainda começa a maltratar várias pessoas ali que estavam contra os planos dele, né? Então, assim, totalmente agora aquele homem de fé, de confiança em Deus está tendo uma recaída, ele está perdendo a fé, perdendo a confiança. O profeta que vem tentar ajudar ele manda prender. Que situação complicada, então, né? Durante todo esse reinado de Asa, a gente teve alguns reis lá em Israel. Entre eles, aqui a gente tem Baasa, Elá, Zinri e Omri. Todos esses reinaram durante os 41 anos que Asa estava reinando em Judá. Esses foram os reis que passaram lá no reino de Israel. E faltando 2 anos para o rei Asa morrer, lá em Israel foi instituído um novo rei, o rei Acabe. E aí, o que a gente tem a dizer sobre esse rei lá em Israel? Então, falando um pouquinho do rei Acabe, o relato diz que ele foi um dos piores reis que existiu, ou seja, antes dele não teve nenhum que envolveu tanto com idolatria, imoralidade, uma degradação total. Ele veio para piorar mesmo a história do povo de Israel. Casou com uma pessoa de outra nação pagã, que era sacerdotisa. O nome dela é Jezabel. Sacerdotisa do deus Baal. Do deus Baal. E logo ele nomeou 450 profetas de Baal e mais 400 da deusa Será.
Todos os profetas de Deus, que era do Deus verdadeiro ali, foram perseguidos, diz a história da Bíblia, foram perseguidos e mortos. E agora o que reinava era a idolatria naquele reino ali de Israel. A nação foi corrompida de ponta a ponta. Estava todo mundo se degradando cada vez mais nesse reinado do rei Acabe. Então, e tem um trecho aqui no livro que me chamou a atenção, assim, como é forte, eu achei forte o texto, que diz que nunca antes o povo escolhido de Deus tinha caído tão baixo na apostasia. Então, a gente já viu vários períodos em que o povo se apostatou, mas esse período do rei Acabe e a sua esposa Jezabel foi um período obscuro do povo de Israel, em que eles se degradaram muito mesmo, assim, de uma forma inexplicável. Só que o lado bom é que Deus não desiste do seu povo. E a gente sabe que por mais que os reinos se apostatassem, se afastassem de Deus, sempre tinham pessoas fiéis, tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel. Sempre houve pessoas fiéis e sinceras nesses reinos. E Deus não desistia dessas pessoas. E dia após dia, ele enviava pessoas, profetas, para trazer alguma mensagem. Infelizmente, a gente viu que o povo de Deus, aí, os profetas de Deus, foram perseguidos. Só que Deus, ele, como eu disse, não desistia. E ele mandou um de seus maiores profetas, um dos maiores profetas mencionados na Bíblia, para enfrentar esse rei e sua rainha. Mas isso é história para a semana que vem. A história do rei Asa nos ajuda a entender que precisamos confiar cada vez mais em Deus. Mesmo em meio às guerras da vida, às dificuldades, às lutas, nós devemos estar com a fé firmada nele em todos os momentos. O rei Asa fracassou porque desviou de Deus. Se ele continuasse até o fim, estaria hoje na história como um dos maiores líderes de Israel que foi fiel até a morte. Exatamente. Meu desejo para mim e para você é que sigamos um caminho de fé o resto da nossa vida. Enquanto vivermos nessa terra, tomemos as nossas decisões segundo a palavra de Deus e com a nossa fé acreditando que Ele estará cuidando de todas as situações. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo, se Deus quiser. É isso aí. Então, semana que vem a gente tem um encontro marcado para estudar o capítulo 9, que vai falar um pouco mais sobre o reinado do rei Acabe e desse profeta tão importante que vai enfrentá-lo com Deus e vencê-lo. Então, até mais, tenha uma ótima semana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos. E outra coisa, a gente tem novidade no Instagram, então se você se você acompanha a gente aqui no YouTube ou no Facebook, mas não está no Instagram, gente, não perca tempo, vai lá e siga a gente no Instagram, porque a gente vai ter uma novidade só lá no Instagram e você não pode perder. Até mais e tchau!